Olha só. Estamos voltando aqui depois do intervalo. Eu estava falando para vocês dessa regra de Rand. E eu estava falando para vocês... Cadê o oxigênio? É aqui. Ah. Exatamente, né? Já que está gravando, o pessoal vai ver eu caçando aqui, né? Vamos lá. Obrigado aí. Vocês têm que me avisar mesmo, porque eu tô olhando aqui e eu não tô olhando. Só um minutinho, o pessoal que está acompanhando, que eu esqueci aqui de... Vamos aqui de novo. Ó, 5 minutos, foi atualizado. Beleza aí? Nós estávamos vendo a questão da regra de Rand. Eu estava falando do oxigênio. E eu estava falando, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, nós vamos ter que colocar um elétron para os orbitais degenerados. Orbitais degenerados significa quando você está colocando elétron num orbital que possui mais do que um quadradinho. Beleza? Quando tiver um orbital que tiver mais de um quadradinho, significa que são orbitais degenerados. Esses orbitais degenerados, ou seja, onde tem mais de um quadradinho, pode ser 3 quadradinhos juntos, pode ser 5, pode ser 7. Você vai colocar um elétron em cada quadradinho. Você vai colocar um elétron no primeiro quadradinho, depois um outro elétron no segundo, outro elétron no terceiro. Aqui tem 3. Acabou de colocar individualmente os elétrons, volta preenchendo. Por que isso, né? Veja, quando você coloca os dois elétrons juntos, você tem o efeito da repulsão eletrônica. Ainda que tenha o efeito do campo magnético que se anula, mas você tem efeito de repulsão eletrônica. Quando você coloca ele em orbitais separados, o efeito da repulsão eletrônica é reduzida. Por isso que a regra de Rand faz, coloque os elétrons primeiro em orbitais separados, depois volte e coloque eles juntos. Tudo bem aí? Estão entendendo por que tem que ser separado primeiro, depois junto? Separado primeiro porque você está diminuindo esse efeito repulsivo. Beleza? Bem, essa aqui é a distribuição de Linus Pauling. Isso daqui geralmente todo professor de ensino médio mostra. Tem lá, essa é porque a gente acaba não guardando essa decoreba, porque isso aqui é o nível de energia. Meu filho, aparece aqui. Isso aqui é o nível de energia dos orbitais. Você começa com o orbital 1s que está mais próximo do núcleo e vai terminar aqui no 6D. Aqui nós estamos falando de nível a energia dos subníveis. Quando eu estou falando da energia do subnível, na verdade eu estou falando da energia dos elétrons que pode estar mais afastado ou menos em relação ao núcleo. Tudo bem aí? Quando eu falo de camada, a camada 7 é mais externa que a camada 6. Tudo bem? Então isso tem que estar no entendimento de vocês. Bem, vamos fazer a distribuição eletrônica. Você pega o berílio, que é Z igual a 4. 4 prótons, tem que ter 4 elétrons. Tu segue aqui, começa aqui, ó, na pontinha nas... Como que eu vou chamar isso aqui, gente? É a seta, nas costas da seta, no início da seta. 4 elétrons. No orbital 1s, cabem quantos elétrons? 2 elétrons. Então você vai distribuir 2 elétrons nesse orbital. Aí você vai escrever 1s2. Aí passa a seta, vai lá no início da seta de novo. Vai passar aqui no 2s. O orbital 2s cabe quantos elétrons? 2 elétrons. Distribuir os 4 elétrons. A distribuição eletrônica é um orbital 1s2 e o outro 2s2. Então você tem 2 elétrons numa camada 1,
2 elétrons na camada 2. Tudo bem? Existe uma definição que se diz o seguinte: o que é a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa do átomo. É a camada onde nós temos os elétrons mais externos passíveis de sofrerem reações químicas. Camada. Beleza? As ligações, no caso? As reações químicas onde vão ser quebradas ligações e formadas outras ligações. Beleza? Então aqui qual que é a camada... Oi? Quem que tá falando? Eu não tô... Ah. Um S2, 2S2. O que soma, que a gente está somando ali para chegar no 4 é a elevação ali no S. Exatamente. Exatamente. E qual que é a camada aqui de valência? Nesse primeiro exemplo? 2. 2. Camada de valência é camada. N igual a 1 é a camada 1. N igual a 2 é a camada 2. O primeiro número do orbital é que mostra a camada. Ó, número 1, camada igual a 1. Número 2, camada igual a 2. Tudo bem aí? Flúor, 9 elétrons. Começa aqui. 2 elétrons no orbital S. Aí vem aqui 2 elétrons no orbital S. Vem para cá. Aqui já cabem 6 elétrons. 6. Mas se eu colocasse 6, não iam ser 9. Iam ser 10, né? Como é 9, eu não vou colocar 6, eu vou colocar 5. 5 significa que você vai colocar 3 separados e 2 orbitais vão ter 2 elétrons juntos. E um orbital fica só... E um orbital vai ficar com 1 elétron só. Novamente, qual que é a camada de valência? Não, eu não estou perguntando elétrons, estou perguntando camada. Camada 2. Camada de valência é camada, não é subnível e nem não é elétron. Camada é camada. Camada de energia, camada de valência é camada mais externa. Aqui você tem 2 camadas. N igual a 1, N igual a 2. Aqui você tem 2 camadas. 7 elétrons na segunda camada. Beleza? Aqui você tem 2 elétrons na última camada. Aqui você tem 3 camadas. 1, 2. Qual que é a camada de valência desse terceiro exemplo? 3. Eu tenho 6, 7, 8 elétrons aqui, ó, na camada de valência. Aqui eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Aqui eu tenho 2 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Na segunda camada de valência lá do 3 ficou os 3 quadradinhos. Os 3 quadradinhos preenchidos. No caso do ferro ali teria Só 4 camadas? O ferro teria 1, 2. E veja, aqui, deixa eu falar, eu vou dar esse exemplo primeiro. E já te respondo. Mas tem 4 camadas. Já vou fazer isso aqui, essa distribuição. Eu não sei porque que você fala que eu acho que deve estar surdo. Mas... Eu entendi. Talvez estou errado. Começa lá. Aqui. Calma aí, deixa eu colocar para você ver aqui. Começa aqui. Aí vem aqui. Aí vem aqui, ó. Saiu então esse P5 aí. Então, olha só. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Olha só. Você está falando isso aqui, né? Não olha isso aqui, não. Primeiro vê que tem 9 elétrons. Você tem que distribuir 9 elétrons. Você começa aqui. Esse orbital 1s cabe 2 elétrons. Tem que distribuir 9. Sobraram 7.
Beleza? Você distribuiu 2, só 2 elétrons, sobraram 7. Aí você vai vir aqui, vai passar no orbital 2s. Vai distribuir mais 2 elétrons. Você distribuiu 4, ficaram 5. Aí você vem aqui, ó, o orbital P. O orbital P cabem 6 elétrons. Mas você tem 5. Aí você vai colocar os 5 elétrons lá. Entendeu? Vamos fazer o ferro aqui, ó. É só olhar o número que está elevado, né? É. Olha só, o 26, o ferro, 26 elétrons. Você começa aqui, um S2. Eu vou começar aqui, porque é só seguir essa sequência, tá? Quando a gente chegar aqui, ó, no 3P, quando a gente chegar no 3, eu passo aqui. Melhor aqui, né? Deixa eu até escrever aqui, vocês vão ver aqui, ó. São 26 elétrons, ó. Vou colocar 2 elétrons aqui nesse. Não? É que eu tô vendo você mexer na tomada. Perdeu a conexão. Agora vocês estão vendo? Agora vocês estão vendo? Estão vendo aí? Então, veja bem, ó. Meu Jesus. Ah, minha borrachinha. Vou colocar 2 elétrons aqui, ó. 2 elétrons, porque no orbital S só cabe 2 elétrons. Ó, vou seguir aqui, ó. Depois mais 2 elétrons nesse orbital S aqui, ó. Beleza? Aí eu vou aqui, ó, por orbital 2P. Aqui cabem 6 elétrons. Vou colocar 6 elétrons. Aqui. 6 elétrons com mais 2 são 10 elétrons. Faltam 16. Aí eu vou passar para o 3S. Aqui cabem 2 elétrons. Aí eu venho aqui, ó. O 3P cabem 6 elétrons. 6 elétrons aqui. E no 4, 6 elétrons, deixa eu ver quanto que tem. 6 com mais 2, 10. 10, 16, 17, 18 elétrons. Tá faltando ainda. Aí eu vou aqui no 4S, mais 2 elétrons. Deixa eu fazer a conta. 6 mais 4, 10. 6 mais 4, 10. 20 elétrons. Estão faltando 6 elétrons. Sai do 4S e venho para o 3D, 6 elétrons. Perceba o seguinte. Essa sequência, você tem um subnível D que está no orbital. Um subnível D na camada 3, cujos elétrons podem ter energia maior do que a energia do orbital que está mais externo. Beleza? É o caso do 3D. Do 3D. 6 e o... Então, assim, o que vocês não podem confundir? Isso aqui é uma distribuição do nível de energia dos orbitais. Mas isso daí significa que é a energia dos elétrons que está naqueles orbitais. Agora, camada de valência é a camada mais externa. E isso pode levar a erro a vocês. Porque quando fala camada mais externa, você olha... Ah, não, a camada mais externa é essa aqui, ó. Mas não é. Porque camada você olha o número quântico N. No caso ali... E no caso, o número quântico N, o mais externo é justamente esse aqui. Então a camada de valência é N igual a 4. E se tivesse que acontecer alguma ligação química, alguma perda de elétron, ia ser no N igual a 4.
E não nesse 3D6. Porque o 4 estaria mais próximo do Mais longe. mais longe. Desculpa, professor, o senhor falou, se tivesse que cair... Se sair um elétron para fazer uma reação química, ia sair da camada de valência, N igual a 4. Aí eu tenho quantos elétrons aqui? 2 elétrons. Esses 2 elétrons podiam ser perdidos, por exemplo. Hã? É para quem tem 6 na última. Porque isso daqui é uma distribuição, justamente a mecânica quântica. Porque a gente está tentando fazer uma explicação olhando para o modelo de Bohr quando o cálculo é quântico. E aí no cálculo quântico você tem de probabilidade. Aqui no 3D a probabilidade é que você tem elétrons mais energéticos. Mas a camada de valência, lembrando, a camada ela está sempre mais externa, tá entendendo? Você tem um efeito de blindagem. Você pode até ter um elétron da camada 3 perdido lá. Mas tem efeitos de blindagem em torno da camada 1, 2 e 3 que vão fazer com que os elétrons que vão ser extraídos é da camada 4. Tudo bem? Eu sei que não é um negócio... E aqui é a última slide. Esse slide é só para mostrar como que são esses níveis de energia. Está pequenininho aqui para vocês. No slide, quando vocês vão, vai ficar melhor. É uma representação desses níveis. Você está vendo esses quadradinhos, 3 quadradinhos, são orbitais P. Porque o orbital P só tem 3. Aqui 5 são orbitais D. 5 orbitais. O orbital D tem 5 orbitais. E aqui o orbital F, 7 orbitais. E aqui você está partindo do orbital 1s, indo até fazendo essas flutuações dos níveis de energia dos orbitais. Professor, uma coisa que eu tinha perguntado antes era isso aí. No caso, se eu for para uma orbital G, vai ter 9? Sim, senhor. Sim, senhor. É isso aí. O F tem quantos mesmo? O F tem 7 orbitais. 7. Tinha um que tinha 10, é o D? Não, 10 elétrons. Ah, É 5, né? No caso, 2 para cada. 3 orbitais. O orbital S é um orbital. É sempre ímpar. Sempre ímpar. 1, 5, 1, 3, 5 e 7. Sempre ímpar. 1 orbital, orbital S. 3 orbitais, orbital P. 5 orbitais, orbital D de dado. 7 orbitais, orbital F. Sempre ímpar. Beleza? Aí multiplica o número de orbitais por 2, você vai ver o número de elétrons que tem. Naquela, No caso, Hã? o F Sempre ali, vai ser ímpar. sempre, Na sequência sempre vai ser ímpar. sempre. no caso ali no F ali, pode ser 14. Poderia ser o máximo de 14 elétrons. No D, o máximo de 10 elétrons. No P, o máximo de 6 elétrons. E no S, o máximo de 2 elétrons. Então você pode ter 2, 6, 8. É 8? 2, 6, 10 e 14. É isso aí. Beleza? Mas a gente, não sei se a gente E o próximo 18, que é o que ele falou, se tivesse mais. Fosse G, seria 18 elétrons. Acabou. Graças a Deus. Vamos fazer exercício. Não. Bora. Fazer exercício. Vamos lá. Esse exercício está no ar? Esse exercício está no AVA. Vou fazer chamada. O pessoal esperando para ir embora. Acho que eu não vou fazer, não. bota no tempo agora. Professor, fazer chamada quando for 10 horas, porque se você puder, Por quê? porque tem gente que vai de ônibus, né? Tipo eu. Ele vai fazer agora. Não, eu Vai fazer agora. pode ficar tranquilo que eu dou tudo, meu filho. Eu não é porque você sabe que eu vou tirar o negócio não. Professor, tem se a gente Pode ficar tranquilo aí. se a gente passar por nota e reprovar por falta, reprova? Né? Como que é? Se a gente passar por nota, Não faça essa. Quem quiser fazer essa pergunta, faça depois pra mim. tá bom? Depois, agora não.
Identificação. Pessoalmente eu respondo. Por que eu estou entrando aqui mesmo? Exercício? Chamada? A chamada, não é aqui, pô. O Leonardo ele falou que ele vai ajustar o diário de chamada dele ainda. Então, mas ele não faz, Não faz, mas ele falou que vai. Se faltou até agora, vai se dar bem. A não ser que ele tenha uma memória fotográfica Sim. e consegue memorizar todo mundo, né? Mas eu acho que pode também pelo alvo, né? Tipo assim, ver quem tá fazendo as atividades e tal. É porque lá tem um progresso de Eu aula, acho que né? assim, Lá tem quem progresso faz de aula. exatamente, quem faz a atividade faz tudo certo, só que ele tá na aula, vai. Vamos lá. Lá tem progresso. Adriane. Essa aqui, Bruno. Ah, você que é Adriane. Alexandre. Aí não. Os caras não deram nem oportunidade de eu falar para os caras. Ana Letícia. Não. Carlos Magno. É você, não? Não. Você não é Carlos. Você é Carlos. Edna. Dona Edna. Estou aqui. Eduardo. Emanuele. Se vocês não responderem, eu vou dar a falta, hein? Felipe André. Nunca vi. O outro sou eu. Felipe. Eu. Lembrei o nome da menina. Clésia. Chamava. Clésia Pirola. Conhece? Acho que é de... Clésia Pirola. Bom, o que é, gente? Júlia. Ela é lá da sua cidade, essa menina aí. Ela não tá conseguindo. Hélio Gustavo. Igor. Não. Josiana. Eu. Josias. Jucicleide. Lucas. Lucas Venturim. Sou eu. Esse é o Luiz Carlos. Mackenza. Maria Eduarda. Você não veio na última aula, né? Não veio ou saiu mais cedo? Não veio. Não veio. Messias. Não, tem que falar a verdade. É que no momento Messias. que eu falo, Não, fale sempre a verdade. Natália. Desistiu. Desistiu? Já tá saindo do grupo. A Natália da Conceição? O Messias não veio, né? tá no céu. Ela vai voltar. A Maria Eduarda também não tá aqui não, né? Não, tá, eu tô bem, meu filho. É que eu fui falando e não fui colocando foto. Natânia. Essas Núbia. aqui. Pamela. Ah, tá. Você tava lá atrás, não tava? Vocês estão querendo me deixar doido. Patrick. Pedro de Luca. Cadê Pedro? Rafael Silva. Professor é Eu difícil, eu sou acho. de artista. Robert. Como você tá aí? Ele tá aí. Ah, espera um pouquinho. Robert. Ronaldo. Fenômeno. Saulo. Robert tá com Saulo. Tamires. Tamires. Não, eu sou o Saulo.
Taiane, eu tentei que falar por dentro para não falar errado. É porque eu tenho problema, eu sou meio disléxico. Eu começo a falar, eu troco os negócios, eu falo outro nome. Tila Cristina. Eu já falo meio torto, então para falar, imagina para falar um nome diferente, aí vai entortar mais ainda. Mesmo. Vanete. E Taiane, seu nome é bonito, viu? Não é bonito. Vanete, eu perguntei, não tá não, né? Aqui, professor. Ó, eu tava colocando foto pro seu. Wesley. Deixa eu só fazer uma conta aqui, ó. Não tirei, minha filha, pode ficar. Tirei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, calma aí. Deixa eu contar, ó, que eu quero ver quantos que não vieram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meu Deus do céu, cara. O pessoal já reprovou. Tá aqui, ó, Vanete, não tá com falta não. Tá semana passada. Ah, calma aí. Depois eu preencho isso. É só colocar qualquer coisa? É qualquer coisa que. Coisa eu preencho. Passada também não vou com falta não, professor. Não, não tá não. Vamos lá. Depois. Seu Luiz, fica quieto, seu Luiz. Ah, o senhor não tava, seu Luiz? Eu tava. Olha lá, seu Luiz, tá vendo o que o senhor foi fazer, ó? É, seu Luiz. Ainda mais gravado, que nós estamos gravando. O que você foi fazer essa aqui? Seu Luiz. Ô, seu Luiz. Oh, Jesus. Temos que falar a verdade. Muito bom. Cadê o senhor Luiz? Tá aqui, seu Luiz. Ó. Pois é. Falta. Descarte. O senhor faltou. O senhor não faltou, Faltou sim, claro que faltou. Vamos lá. Descreva quais são as diferenças entre os modelos de Dalton e de Thomson e quais foram os avanços obtidos com o modelo de pudim de passas. Dalton falava que era maciço, etc. E Thomson descobriu que tinha usado os elétrons, etc. Pode falar. Eu falei, botei a mesma coisa, o fato de Dalton não ter descoberto os elétrons e por isso dizer que era indivisível e sem carga. Os avanços foi a descoberta de partículas positivas e negativas, prótons e nêutrons, respectivamente. De Ele modo que a também carga falava que era total indestrutível, falava que era indestrutível também. É. Indestrutível. Calma aí, deixa eu só colocar um. Essa lista tá muito boa, nos livros é até cacete. Aqueles cálculos últimos lá. Mas aqui eu não tinha terminado isso. Vamos lá. O modelo de isso aqui vai ficar lá para vocês, viu? Vou postar no AVA. O modelo de Dalton, claro que a prova não é esse exercício. Mas eu vou eu disse para vocês que eu vou fazer uma prova, que eu faço uma prova em cima da prova. Falei, né? Eu mostro para vocês como é a minha prova. Eu respondo aqui com vocês. Aí eu vou fazer uma prova em cima da prova. Eu mudo a pergunta. Eu faço outra pergunta. Entendeu? Mas se você aprende, faz só. Mas vai ser em cima do negócio lá. Eu vou fazer outra pergunta. Hã? Você vai se dar esse trabalho pra quê? Não, senhora. Vai ser diferente. Você já tem toda Não, vocês vão ver como é a minha pergunta e aí eu vou só mudar uns. sexta-feira você tem que vir embora pra casa, você vai se dar o trabalho de fazer outra Não, prova. calma, gente. Não fica com medo. Eu vou responder. Vocês vão ver que não tem. Não teve ninguém que morreu. O ano passado não vai ser esse ano que vai morrer. Saiba. Mas tem gente que Hã? pegou a matéria sua. Não entendi. Tem gente que pegou a matéria sua, então deve ser claro.
Você vai conversa com eles. É melhor que vocês vão ver. Rapaz. Eles não vêm aqui todo dia aqui, ó. Ninguém, só quem quer morrer mesmo. Vamos lá. Hã? Não, eu sou o Batman. O modelo de Dalton previa que o átomo era indivisível. Maciço. Professor, se eu colocar na bola de bilhar sem aceito, bola de bilhar. Maciço. Foi um exemplo usado. É. Como é que é? Tinha outra palavra. Gente, maciço tá escrito certo? Tá. Maciço e não previa Indivisível. as diferenças entre. Eu tenho que diminuir aqui, ó. E não previa. Maciço e não previa as diferenças entre elementos. Diferença entre os isótopos dos elementos químicos. Assim como não diferenciava substâncias simples. Só um minutinho. Hã? Prótons iguais. Exatamente. Não diferenciar substâncias simples de substâncias compostas. O modelo de Thomson foi desenvolvido a partir da descoberta de partículas internas ao átomo, no caso, os elétrons e os prótons. Como foram descobertas as massas. Não é aqui não que eu tenho que escrever. Como foram descobertas as massas de ambas as partículas Thomson decidiu por representar o átomo como uma matriz de partículas positivas com incrustações. Essa palavra está escrita errada. Eu acho que incrustações de partículas. Incrustações de partículas negativas. Pudim de passas.
Professor, precisa escrever tudo isso? Claro que não. Estou escrevendo isso aqui um resumo para você. Você podia simplesmente falar que a diferença, a principal diferença é essa, ou seja, ambos são maciços, ambos. A diferença entre eles é que no Thomson você tem as partículas, ele considera aquela massa, aquela matriz do átomo de partículas positivas com incrustações negativas, é isso. Beleza? Hã? Não, ele fala só que os elétrons estão... Segundo, salvar. Quais são os avanços a serem considerados no modelo atômico de Rutherford, que o diferencia de todos os modelos anteriores ao seu? O que levou o pesquisador Rutherford a propor um novo modelo que fosse diferente do proposto de Thomson? Quais são os avanços, né? O modelo Da descoberta das partículas. de Rutherford previa que o átomo apresentava espaços ou espaço vazio. Fato não observado, fato não descoberto por Thomson e por Dalton. O que foi é aquele do planetário, né? Sistema... Sim, do Rutherford. Quais os avanços serem considerados no modelo de Rutherford que eu diferencio? Neste caso, Rutherford propôs um modelo atômico planetário em que o núcleo atômico se localizaria no centro e os elétrons estariam em torno do núcleo. Este modelo foi descoberto a partir de experimentos que Rutherford realizou com feixe de partículas alfa que foi incidido sobre uma chapa de ouro. Beleza? Nossa, não era aqui para apertar. Era aqui. Prossigamos. Quais as diferenças... Tá muito pequeno? Nossa, tá muito pequeno. Tá? Quais diferenças e avanços há no modelo atômico de Bohr comparado ao modelo atômico de Rutherford? O modelo... Pode falar. Ele acreditava que a órbita tinha energia dividida, né? E os elétrons eram estacionários, né? É o principal. O modelo de Bohr quantizou a energia do átomo. Os elétrons passam a ocupar níveis de energia bem definidos, em que os elétrons desenvolveriam rotas também bem definidas. Também bem é difícil, né? Rotas também definidas. Ou, vou tirar esse também, vou deixar rotas bem definidas.
Bohr também conseguiu explicar a emissão de feixes radiantes melhor não, a emissão de radiação luminosa dos elementos químicos. Deixa eu ver o que mais. Os elétrons passam a ocupar níveis de energia bem definidos, em que os elétrons passam a ocupar níveis de energia bem definidos. Nossa, que português horrível. Desenvolvendo rotas bem definidas. Bohr também conseguiu explicar a emissão de radiação luminosa dos elementos químicos. Deixa eu só colocar uma complementação aqui. Os elétrons passam a ocupar níveis de energia bem definidos, desenvolvendo rotas bem definidas. Fato que explicaria a razão dos elétrons não se chocarem com o núcleo. Bohr também conseguiu explicar a emissão de radiação luminosa dos elementos químicos, mas o modelo só funcionava para o átomo de hidrogênio. Obrigado. Tudo bem aí? Próximo. Dê o número de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo. Esse aqui. A. Trítio. Aqui eu vou te contar, né? O senhor, vou te falar, viu? Deixa eu abrir aqui um negócio. Vou pegar a tabela periódica, né? Muito boa, deveria ter. Boa sugestão. É porque a sala não tem só química, mas deveria ter uma tabela periódica. Pô, isso aqui tá pequeno, hein? Aqui. Só um minutinho. Eu vou colocar só para ficar fácil para vocês, porque o que está em cima... Deixa eu ver só aqui. Cadê o cobalto? Aqui. O que está em cima é o número de massa. E não tem nada falando do número atômico. Deveria, ou tem que ter uma tabela, ou ele deveria colocar aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Número atômico, falou? Não dá para colocar do outro lado porque vai ficar... Então, vou colocar aqui nessa parte de baixo. A primeira coisa é o seguinte. Z é o... Ops. Coloca aquelas formazinhas, tipo Z, A menos N. Z é igual a número atômico. É igual ao número de prótons. N, número de nêutrons. E A, número de massa. A é igual a Z mais N. Beleza? Muito bem. Então, aqui eu tenho A é igual a 3. Z é igual a 1. Aí ele pergunta o seguinte. Dê o número de prótons. Próton, P de prótons. Tá? Pô, tem que escrever, né? Porque senão vocês vão... Vai saber o que é, né? O P... P é igual a próton.
E é igual a elétron. Então, número de próton, 1. O que ele está pensando? Número de nêutrons. Número de nêutrons vai ser igual a 3 menos 1. 2. Elétrons, 1. Como que eu sei que é 1? Porque se tiver 2, você vai levar choque. Entendeu? Tem um próton, um elétron. Entendido aí, gente? B. Cobalto. Cobalto 60. Cadê o cobalto? 27. Aí vamos fazer coisas mais rápidas aqui. Cobalto. Número de massa, 60. Número atômico, 27. Número de próton, 27. Número de nêutron, 60 menos 27. Faz a conta para mim aí. 3. Trinta e 3. Número de elétron, 27. Beleza? Qual que é o outro? O outro vocês fazem, né? É o mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Número 5. Identifique o isótopo que tem átomos com 78 nêutrons. Vamos fazer aqui, né? Nêutrons. Telúrio, eu achei. Vamos ver, né? Números. Nêutrons, 78. Só que a minha conta deu 130 e na internet o dele é 127. 52. Pode arredondar? Elétrons, 52. 127. Número de massa, A. Número de massa. Uma coisinha, né? Antes. Veja bem, ele deu aqui número de nêutrons. Vamos colocar o número de massa aqui, porque número de massa seria 78 mais 52. Soma aí pra mim. Quanto dá 78 mais 52? 130. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, é o N mais o P. 130. O que ele está dando? O P52. Veja, 52 significa que ele está dando o número atômico, 52. Aí você vai lá na tabela periódica e acha o Z igual a 52. 52, 52, 52, cadê 52? 52, 52, 52 é telúrio. 52 é o telúrio. Então, veja bem o seguinte. Do jeito que está escrito aqui, ó, o telúrio seria um telúrio 130 com um Z52, beleza? Só que na tabela acho que tá 127. Não, calma aí. Já vou chegar lá. Espera aí. Então, isso aqui, o que está escrito aqui, ó, que eu acabei de escrever, é segundo as informações que ele passou pra gente. E a gente achou o telúrio pelo número atômico. Aí você vai lá na tabela periódica, o meu filho. Aí você vai na tabela periódica. Aí você vai na tabela periódica
olha o telúrio, esse número aqui embaixo, 127,6, que a gente vai arredondar para 128, esse número é o número de massa da tabela periódica. Então, eu estou falando para você o seguinte, você teria um isótopo 130 e 128. Beleza? Sim. É isso que eu estou falando. E você poderia fazer a conta e achar um número de nêutrons diferentes. Eu vou repetir de novo. Ele deu algumas informações para a gente e pediu para achar qual que era o isótopo. Você some o número de nêutrons mais o número de prótons e acha o número de massa. E monta aqui... e você vai achar qual que é o elemento químico. Pega o número de prótons, que é o número atômico, vai na tabela periódica e você vai olhar nesse número aqui de cima. Ó. Tá vendo que tem uns numerinhos aqui? Tá pequenininho, né? Bem, quem tá no fundo, ela não deve estar enxergando o número. Nada. Deixa eu ver se eu pego uma tabela maior. Que... Se eu que sou cegueta já tô achando que... Imagina você que tá aí. Aí você vai falar que é o professor que não quer mostrar a coisa. Aumentou aí o número? Ó, vou achar o telúrio, talvez... Ó, aqui em cima é que tá ruim, mas tá mostrando, é pequenininho que tá. Deixa eu ver se eu aumentar. Eu vou aumentar aqui, ó. Agora você tem que enxergar. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo vir aqui. Põe o mouse em cima dele que amplia Não, mas eu tenho que achar o telúrio. ali do lado. Mas eu preciso ir. É só arrastar, ó. Mas... Não dá, ó. Ele vai arrastar. Aqui, ó. Ó, telúrio, vocês estão vendo aqui, 52, tá vendo? Olha, eu não consigo mostrar para você. Eu vou apontar aqui o telúrio, você vai ver que vai aparecer lá 127. Tá vendo lá em cima? Aqui, ó. Aqui, ó. Massa atômica, 127,6. É 128. Que não tem nada a ver com o que ele mostrou aqui no exercício, que ele falou 130. Ele falou 78 mais 52 dá 130. Então, isso são isótopos. Por que são isótopos? Se o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons. Se eu pegar essa espécie agora... Calma aí. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Eu não sei a quantidade de nêutrons. Eu vou fazer a conta. Eu não sei ainda. O número de prótons é o mesmo, o número de elétrons é o mesmo. Só que aqui, olha, não é 130 o número de massa. É 128. É 128. Eu não sei o número de nêutrons. Eu vou ter que pegar 128 menos 52. Vai para mim. 128 menos 52. Deve dar 76. (76), não é? Então, olha, os isótopos são esses. 130 telúrio, 128, o telúrio 128, o telúrio 130. Como eu descobri isso? Eu fiz o quê? Fiz primeiro a continha das informações que ele me passou, achei o telúrio pelo Z, que é o número atômico, que é o número de prótons, fui na tabela periódica, na tabela periódica tem o número de massa, que é diferente do número de massa que ele passou. Beleza? Mas ele identifique o isótopo, telúrio. Que procurasse ele lá, né? Telúrio. Aquela tabelinha lá que lê, agora a distribuição. É? Não vou mostrar mais, mas tudo bem. Quais, cara... já tá pensando na prova. Não vou dar prova pra fazer em casa. Não vou colocar distribuição eletrônica, tá vendo? Não é assim não. Eu dou uma distribuição bem ferrada que não vai ter lá no tabela periódica. Ele já avisou que vocês estão bem ferrados. Quais? Bem, não faço assim não. Eu não sou professor que quer destruir aluno. Eu já fui professor que destruía aluno, tá? Sabe quem que o Thiago Pode falou perguntar pra pra gente? qualquer um aí, Pra gente meus não alunos. Eu tinha 40 alunos, passava 5 a 6, 8 alunos. Dos 40. O Thiago Eu achava que era normal. É Thiago, Jesus entrou no seu coração. Entrou.
Ele falou pra gente assim, que você é o seu professor mais rígido de todos. Ele fala assim, ó. Não foi o que o Thiago falou? Vamos. O Thiago falou que a gente, dia de sexta-feira, a gente ia ter aula só com o professor e era o mais rígido de todos. O mais o quê? Que a gente ia ter rígido. Rígido? Eu já fui rígido. Mas por que mudou? Porque minha função aqui não é matar aluno. Já matei muitos. Minha função é mudar o futuro de vocês, se vocês quiserem, claro. Né? Tá entendendo? Matei muito aluno, não é mentira não. Matei muito aluno. O nível da professora para aluno de doutorado, ele entendeu que era... Não era não, é que eu vindo, é que a gente quando a gente começa, tomara a Deus que se sair, eu espero que saia muitos professores aqui, que vocês não reproduzam o que alguns outros professores maléficos que vocês possam ter, ou já tiveram, que vocês não reproduzam o que eles fizeram. Não reproduzam. Não matem os seus alunos. Vamos pra frente. Eu matei muitos, filho. Tô falando, tinha 40, eu passava 5, 8. Eu queria que saísse Einstein daqui. Vamos lá. Quais características... Não tô mentindo, bicho. Pergunta pros mais velhos. Quais as características... Pergunta pra Elvina. Acho que a Elvina é a pedagoga. Pergunta pro... Como fala? Pro... Tem quanto tempo você dá aula aqui? 13 anos. Fala pro... Como que... O Léo. Fala pro Léo. Quais características... Acho que o Léo não me pegou essa fase. Eu era muito bonzinho. Quais características têm em comum os átomos de manganês 55, ferro 56, níquel 58? Em que eles são diferentes. Considere os números de cada tipo de partícula. Meu Jesus. Vamos lá. Manganês. Essa lista que você está dando é a primeira que você passou ou é a segunda? Não, é a primeira. Não, é todas iguais. A lista é a mesma. Se eu passei, eu fiquei doido, porque era a minha. Só passou uma? É. Não. Manganês, ferro e níquel. Hã? Manganês, ferro e níquel. Ops. (55) ferro. Você vai postar esse material Esse aqui? Vou. com Com as as respostas? respostas. Não, porque já tem. Ainda tem que copiar. Não, tem lá, inclusive. Tem... Ah, não, vocês não vão ver. Tem. Não, tem. Tem sim. Com as respostas? Não, mas não está com as respostas. Ah, tá, não. Vou postar com a resposta. Eu vou postar o que eu tô fazendo aqui e vou colocar lá. Não vou colocar esse final de semana, tá? Já vou falando que eu tenho que fazer um negócio, não vou conseguir. É bom depois para estudar. Sim, senhor. Manganês, vamos lá. Manganês. Manganês 25. Número atômico 25. Professor, tem alguma matéria futuramente que a gente iremos estudar mais concentrada na tabela periódica? Química inorgânica. Não, eu vou falar de tabela periódica. É o próximo item. Ferro 26. Níquel 28. Você vai falar sobre isso aí? Vou falar. Não, mas está na matriz. Vamos lá, concentre-se. Número. Número de massa. Qual que é o número de massa aqui, meus filhos? Qual que é o número de massa? 55. Até mais. Bom descanso. Qual que é o número de próton? 25. Qual que é o número de elétron? 25. Qual que é o número de nêutron? Número de nêutron. Faça 55 menos 25. 30. Beleza? Tchau, dona Edna. Bom final de semana pro senhor aí. Vai com Deus. Vai pela sombra, hein? Vai lá. É difícil, agora não tem sol. Vamos lá. Tchau, Dani.
Até mais, dona Edna. Vai com Deus. Número de massa, 56. Número de próton, 26. Número de elétron, 26. Até mais. Número de prótons, 56 menos 26, 30. Beleza? Nem preciso fazer. Níquel. Número de massa. 58, número de próton, 28, número de elétron, 28, 58 menos 28, 30. A pergunta é: quais características têm em comum esses átomos? Qual a característica que eles têm? Todos eles possuem o mesmo número de nêutrons. Beleza? Tem algum nome específico, professor? Pois é, em que eles são diferentes. Vamos completar aqui que faz sentido o que você está perguntando. Quando você tem elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons, eles chamam o quê? Não é isótopos, porque isótopos é o mesmo número de prótons. Isótopos é o mesmo número de prótons. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. Sendo, então, isótonos. Como que eu sei? Iso é igual. Tá vendo que tem um N aqui, ó? De nêutrons. Se fosse isótopos, que é P de próton. Nunca mais vão esquecer. Nunca mais. Iso igual N de nêutrons. Se fosse isótopos, iso é igual P de prótons. Isóbaros, que aí é diferente, só pode ser o mesmo número de massa. O ensino médio era que seria tão mais fácil. Entendeu? Isótopos, massa, isótopos, nêutrons, isótopos. Tchau, professor. Prótons. Tchau, bom final de semana. Eu nunca mais eu falar isso na hora certa. Nunca. Na hora de ir embora. Tchau, bom descanso para vocês. Até mais. Em que eles são diferentes? Todos os elementos possuem número, até mais, número de massa, número de próton e número de elétrons diferentes. Beleza? Sétimo. Determine a fração de massa total de um átomo. Determine a fração de massa total de um átomo de ferro que é devido aos nêutrons, prótons e elétrons. Veja bem, vamos começar por partes. Ferro, 26. Vamos achar o ferro aqui. Ó. Ferro 26, massa atômica 56. A massa, que é o número de massa, 56. Então, aqui, ó, 56. Vamos fazer como que a gente está fazendo antes para não dar pau. 56 e 26. 56 é a massa, 26 é o... 56 é o número de massa. Sim, não, 26. O 26 é o número atômico. É o próton. Ops. Próton e elétron. Mesma coisa. Então, veja. Número de massa... Oh, meu filho. Número de massa, 56. Número de próton, falou? Tá indo já? Número de... Eu não tô mandando você embora, não. Pode ficar aí. Número de próton, 26. Professor, Ah. número atômico é uma coisa, número de massa é outra. Número de massa é o número de próton, mas é o número de nêutrons.
Número atômico é o número de próton. Elétron, número de elétron, 26. Número de nêutrons, 56 menos 26, 30. Beleza? Aí ele fala o seguinte: determine a fração de massa total de um átomo de ferro que é devida aos nêutrons. Quando ele fala isso, ele está querendo o seguinte: vamos achar primeiro a massa total do átomo de ferro. Como você vai achar essa massa total? Somando a massa do número de prótons, mais a massa do número de nêutrons, mais a massa do número de elétrons. Veja que foi dada as informações lá. Massa total vai ser igual 26 prótons vezes a massa do próton, mais 26 elétrons vezes a massa do elétron, mais 30 nêutrons mais vezes massa do nêutron. Eu vou tirar isso aqui para caber tudo aqui, falou? Vou deixar assim, ó. Entenda que esse é com acento é elétron. Beleza? Beleza? Massa total 26, a massa do próton 1, alguém tem calculadora científica aí? Calculadora do celular tem? Não, então pode dizer, eu vejo como você vê. 167, eu esqueci a minha, vezes 10 a menos 27 quilogramas. Já pode ir fazendo aí, ó. Já vai fazendo a conta. 26 elétrons vezes a massa do elétron. Massa do elétron, deixa eu colocar aqui. Massa do elétron. Deixa eu fechar aqui. 109, 10 a menos 31. 10 nêutrons, massa do nêutron. 1,675, 10 a menos 27 quilogramas. É 27, meu filho. Não, peraí. 27. Agora nós precisamos fazer a conta. Fizeram aí? Vamos fazer aqui. Falou. Vamos ver se vai aparecer calculador científico aqui, né? 26 vezes 1,673 exponencial a menos 'É, meu filho, só Deus, viu? Essa calculadora que tá aqui não tá boa. Primeira vez dá 4,34. Quanto que deu? 4,34.
A calculadora científica não tá... Vezes 10. Ah, será que eu tenho calculadora aqui? Calculadora inteligente que tem agora. Traz aqui, deixa eu ver. Que o meu celular não vai fazer essa conta. Não vai fazer conta. Por causa da Aquela base que você dele. já digita direto. Boa noite. Boa noite. Mais. Não. Volta. Como que eu coloco aqui embaixo? Como que eu faço a conta? Quero continuar a conta. Aí não, aí você teria que continuar aqui mesmo. Ah, tá. Mais. Fica aqui, o professor. Fica aqui, vai. 26 Deixa ele vezes. tá calculando direto. Será que teria que fechar parênteses aqui? Não. Por que ele não está fazendo? Ah, sim. Tem que fechar parênteses. Aqui. Aqui. Deixa mesmo assim. Será que ele só faz um por um? Não sei. Mas olha só, vocês fazem isso numa calculadora científica. A conta é essa. Deixa aí a base já que... A massa, aí, veja bem. E ele está pedindo para a gente calcular a fração e o I de nêutrons. Então você vai calcular a massa. Hã? Se vocês são... Jesus Maria José. Não, eu não. Quem está cansado é o sistema. Falou? Meu Deus. Não, vai isso acabar pelo menos esse, né? Ops. Esse. Vamos vendo aí? Massa do nêutron vai ser igual ao número de nêutrons 30 vezes 1,675 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Aí, o que ele está querendo que você calcule? Uma fração. Então, a fração vai ser igual fração, a massa do nêutron vai ficar grande, né? Eu vou ter que escrever agora. Espera aí. Massa do nêutron... Não, muito feio, né? Massa do nêutron pela massa total. E a massa total é tudo isso aqui, ó. Calma.
Beleza? Tem que fazer essa conta. Aí vai dar um resultado. E aí vai ser ter a fração. Na verdade, isso aqui você está calculando o quê? Uma porcentagem. Qual que é a porcentagem de nêutron em relação à massa? Como que você vai fazer o elétron? Vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a massa do elétron e dividir pelo total. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ele está pedindo para o... Qual que é o E? O B, o próton e depois o elétron. Então, o B... Agora eu vou ter que aproveitar isso aqui, né? Caramba, então aí dá para descobrir a porcentagem de cada... Massa Posso de... dizer, professor, se eu for nomear essas, o próton, o elétron e o nêutron, eu nomeio como? Isso são partículas? São. Então aí eu descubro a porcentagem de cada partícula. Sim, exatamente. E o C... Eu vou ser mais esperto agora, hein? C. Massa do elétron. Ops. Seria igual a 26 elétrons vezes 9, 109, 10 a menos 31. Nada difícil, né? Nada. Próximo. Só foi embora no exercício melhor, hein? Lâmpadas de vapor de sódio usadas na iluminação pública emitem luz amarela de 589 nanômetros. Símbolo. Lambda 500 e quanto que ele falou? 589 nanômetros. É igual a 589 nanômetros. Então, aqui, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, isso daí é uma letra grega, que chama lambda. É o comprimento de onda, 589 nanômetros. Quanta energia é emitida por um átomo de sódio excitado quando ele gera um fóton? Na verdade, ele está pedindo o seguinte. A energia que é emitida por um fóton... Toda vez que a luz emite... Toda vez que um átomo ele é excitado, o elétron sai do estado fundamental e vai para um estado excitado, ele pode retornar para o estado fundamental, ele volta ao estado fundamental. E ele emite luz ao voltar ao estado fundamental. Ele pode emitir luz, mas ele pode também não emitir luz, ele pode voltar ao estado fundamental e perder energia rodando a molécula, né? O elétron pode retornar para o estado fundamental por movimentos de rotação ou vibração da molécula. Beleza? E o elétron vai voltar para o estado fundamental. Mas ele pode voltar para o estado fundamental e a substância emite luz. Também. Quando emite luz, a luz é constituída por partículas luminosas, quantidades, chamadas de quantas, ou seja, fótons, são corpúsculos que constituem a luz. A energia de um fóton que ele está pedindo, ela é dada por o quê? Por o constante de Planck, que é esse Hzinho, e por Ni, que é a frequência. Que pode ser reescrita essa frequência como a velocidade da luz, que é ser dividido pelo comprimento de onda.
que é justamente aquele lambda, que agora eu vou, aliás, vou colocar aqui na parte de baixo. Aí eu volto naquela explicação, né? Quanto maior o comprimento, a energia é menor, né? Aliás, eu nem preciso fazer isso, é só colocar A aqui. explicação que o senhor deu, né, professor? Do quê? Aí, quanto maior a onda, menor a energia que precisa, né? Aí, Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Quanto maior a onda, menor a energia. Quanto maior o comprimento de onda. Porque se a gente falar quanto maior a onda, parece que você está no ápice da onda. Aí não, isso vai cair lá, vai arregaçar, entendeu? Ele quer que a gente faça essa conta. Ele não deu os valores aqui, ó. Ele deveria, assim, na prova eu dou os valores, tá? Ele precisa dar o valor de H, o comprimento de onda ele já deu, e a velocidade da luz ele precisa dar. Apesar que a velocidade da luz é 3,8, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tudo bem? Deixa eu achar a constante de Planck aqui, ó. Não, aqui não, aqui. Deixa aqui, constante de Planck. que seria o Hzinho, professor? O H, ó, 6,62. Vamos continuar aqui. 6,62, 6 vezes 10 a menos 34. Né? Metros quadrados por quilossegundo, professor. Isso aí. Calma aí. Deixa eu achar o valor em outra unidade aqui. Aqui, ó. Joule segundo. 62,6. 10 a menos 34. Joule segundo. Dividido pelo comprimento de onda. 589 nanômetros é 589 vezes 10 a menos 9 metros. Menos. Essas unidades de medida interferem em algumas coisas na hora de fazer essas contas aí. Porque mistura. Calma aí que a gente não terminou ainda não. Eu tô terminando aqui. Do caramba de unidade de medida. Vezes. Vezes. Velocidade da luz. 3 vezes 10 a 8 metros dividido por segundo. Eu vou colocar aqui, ó. 8 metros aqui. Vou colocar esse negócio aqui. Vocês vejam que eu sempre uso unidade. Eu vou mostrar porque vocês têm que usar unidade. E aqui embaixo, segundos. Olha só como são as coisas. Deixa eu só puxar aqui o negócio. Eu não vou fazer essa conta, o resultado que vocês podem fazer na casa de vocês, que eu estou sem calculadora. Mas veja bem, ó. Olha só, esse metro vai cortar... Não, calma aí que eu tenho que fazer também. Ah, eu não consigo mudar, que pena. Esse metro aqui, ó, vai cortar com esse metro. Esse segundo vai cortar com esse segundo aqui, ó. E aqui tem que ser minúsculo. Mas aquele exponencial ali. E aí, o resultado... Que exponencial? Então, tem que fazer a conta. Vocês vão... Aqui, tanto faz. Se você pegar esse resultado e dividir por esse, você vai obter um outro resultado. Aí você pega esse outro resultado e multiplica por esse, vai dar... tudo bem. Ou você pega esse aqui, o 6,62 vezes 10 vezes 64, vezes 3 vezes 10 oitavo, vai dar um resultado e divide pelo de baixo. Tem que dar a mesma coisa. Tanto faz. E o resultado vai ser em joule. Aí você vai achar a energia de um fóton. Em
Beleza? É isso, gente. Semana que vem, eu não sei se esse sábado estava marcado que ia colocar uma coisa para vocês. Mas eu não vou colocar. Eu não consigo, eu tenho que entregar um negócio, eu vou ficar sábado e domingo fazendo isso. Beleza? Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Estamos terminando aqui, ó.